Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós seguiremos estudando as integrais de superfície e nesse vídeo nós veremos como calcular essas integrais pro caso em que a função envolvida é um campo vetorial. Então, se vocês recordarem lá no caso de integral de linha, como que nós fizemos para definir aquela integral sobre campo? O apelo lá foi no caso de calcular um trabalho, lembra? Então nós tínhamos um campo de forças, queríamos calcular o trabalho realizado por esse campo, para movimentar uma partícula de A até B, através de uma certa trajetória. Então isso nos levou à definição de integral para campos vetoriais. O que nós faremos aqui para a integral de superfície é algo semelhante. Só que como nós temos algo bidimensional, nós não estaremos mais interessados em trabalho, e sim em fluxo. Então, para a gente compreender, pessoal, vamos considerar um caso mais simples aqui. Vamos pensar que nós temos uma região D, que a princípio ela é plana. E aí nós temos um fluido de densidade ρ e velocidade v, que está fluindo através de D. Então pensa que esse D é como se fosse uma peneira, que deixa esse fluido passar, mas oferece ali um leve desconforto, uma leve resistência, tá bom? Bom, pessoal, vamos olhar para a unidade de medida, Qual que é a unidade de medida de densidade? É a unidade de massa por unidade de volume. Quando a gente pensa em velocidade, aí vai ser uma unidade de distância por unidade de tempo. Então, quando a gente faz esse produto, ρ vezes v, o que vai gerar isso daqui, pessoal? Vai ser uma taxa de massa por unidade de tempo por unidade de área. Esse volume com a distância ali, eles simplificam e fica esse objeto. Tá? Então, o que nós temos é essa situação. Imagina que nós temos essa região plana, essa D aqui, que é a nossa peneira aí, e vamos supor que o vetor velocidade está apontando nessa direção. Então, quando a gente faz ρ vezes v, pode aumentar, mexendo o tamanho ali do nosso vetor, mas vai ser um vetor semelhante a esse, tudo bem? Então, é isso que nós estamos fazendo, Vendo essa ideia de taxa. É claro, pessoal, que se quiser magnitude ou coisa do tipo, calcula o módulo, assim como era com velocidade. Bom, o que nós estaremos interessados agora é não considerar mais uma região plana, e sim uma superfície. Então, como que nós fazemos nessa situação? A gente pensa localmente, como nós fizemos até o momento. Nós olhamos essa superfície ali de perto, apenas em uma região, e essa região ela tem uma semelhança muito maior com um plano. Então, fica melhor da gente proceder de maneira semelhante a essa. Então, assim, pessoal, vamos considerar agora que nós temos uma superfície S, que ela é orientada, naquele sentido lá que nós discutimos no último vídeo, que nós podemos considerar um lado e tudo mais. E aí, a partir dessa orientação, nós temos um vetor normal n, unitário aqui. Então, para cima, para baixo, para dentro, para fora, depende da orientação que é fornecida. Mas nós temos um lado, digamos assim, da nossa superfície, tá bom? Então é importante isso. Bom, o que nós podemos fazer, como eu comentei, é dividir essa área, essa superfície S, em pequenos retalhos S e J. Dessa maneira, pessoal. Então vamos supor que a nossa superfície é essa azul, a mesma de sempre, E nós consideramos só um pedacinho S e J, que é esse verdinho. Quando a gente olha só para esse cara, ele parece ali com uma ideia de plano. Então a gente pode proceder de maneira análoga a fim de calcular esse fluxo, Nós consideramos aquele vetor, o mesmo vetor lá, que é o ρ vezes v, Só que agora, como nós temos uma possível inclinação, para compensar a gente tem que considerar o normal e fazer o produto escalar. Porque o produto escalar dá o ângulo, tudo bem, pessoal? Então, é a mesma ideia, assim como foi com o trabalho, Só que agora a gente faz esse produto escalar para dar uma pequena compensada, tudo bem? Só de maneira bem superficial, pessoal? Mas localmente a gente pode pensar aqui, que a massa de fluido, por unidade de tempo, vai ficar isso. ρ vezes v, produto escalar com o normal unitário, vezes a área, Porque agora eu estou cancelando a área de baixo ali na unidade de medida. Qualquer coisa pensem um pouquinho, tá bom, pessoal? Mas localmente essa taxa de massa pode ser calculada dessa forma. Bom, isso funciona nesse pedacinho verde. E se eu quiser fazer na superfície toda? Aquele procedimento padrão. Somo todos esses objetos, todos os A e J aí, todos os S e J, e depois eu calculo o limite. Então o que nós temos é o seguinte, pessoal. Se a gente fizer essa soma dupla, calcular esse limite, olha que interessante que ficou. Aqui nós temos aqueles delta S e J, que eram aquelas áreas. E aqui, pessoal, note, nós temos esse produto escalar, que é o que tinha aqui no vídeo anterior, no slide anterior, tá bom? Esse produto escalar, não é verdade que ele é uma função escalar? Ela é uma f pequenininha de x, y, z, em cada ponto varia, sai do R3 e chega nos reais. Então essa soma aqui, pessoal, nós vimos 2 vídeos atrás. Isso aqui define o quê? Exatamente a integral de superfície. Então esse limite dessa soma de Riemann aqui, resulta na integral de superfície dessa função escalar. Essa ρ vezes v, produto escalar com o normal, é a f de x, y, z. Tá? Então a integral de superfície, igual nós vimos 2 vídeos atrás. Tudo bem? Até se você quiser escrever na outra nomenclatura, que fica um pouquinho mais semelhante ao que nós fizemos, essa ρ depende de x, y, z, essa v também, e o produto escalar.
Então, novamente, chamando a atenção, né, quando nós fazemos esse produto escalar, vai gerar uma função que associa a cada terna x, y, z um número real, né, um escalar, e nós calculamos a integral de superfície da maneira que nós fizemos anteriormente, beleza? Então, olha que interessante, pessoal. Nós fizemos esse apelo físico aí, né, de tendo um fluido de velocidade v e densidade ρ, mas se nós pegarmos um campo vetorial qualquer, não é verdade que existe algum ρ e um v que ele pode ser escrito como ρ vezes v? Nesse sentido, ó, se a gente pegar um campo vetorial, certamente ele é algo desse tipo, nessa carinha aqui, né? Então, o que nós fazemos é poder calcular essa integral desse produto escalar, né, para obter o fluxo. Então, se nós tivermos esse campo vetorial, nós podemos calcular dessa maneira. Ó. Eu até coloquei uma chave aqui para indicar aquilo que eu comentei com vocês diversas vezes aí, né? Isso daqui é a integral de função escalar. É a integral de uma fzinha, que é esse produto. Beleza? Então, eu vou definir agora com vocês, né, pessoal? Mas essa vai ser a ideia. Se nós temos um campo vetorial, agora esse foi o apelo físico, né? Mas pensando de maneira geral. Se eu tenho um campo vetorial f grande, para eu calcular essa integral, eu vou fazer o quê? O produto escalar com o normal, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa definição. Então, nós temos o seguinte. Se f é um campo contínuo definido sobre uma superfície S, que é orientada e suave, tá? Para a gente poder calcular aquele produto vetorial, né? Que nós falamos no último vídeo. Então, vamos supor que essa superfície tem um normal unitário n, respeitando a sua orientação aí, logicamente. Então, a integral de superfície desse campo sobre S, ela é definida dessa maneira. Ó. Então, nós usamos essa notação, tá, pessoal? Semelhante lá à integral de linha, ó. É a integral de superfície de um campo, põe um pontinho aqui ds, né? Isso indica que é a integral de campo vetorial. Isso aqui fica igual à integral do produto escalar de f com n. Então, conforme nós acabamos de comentar, ó, calcular essa integral de superfície recai no cálculo de uma integral de superfície de uma função escalar. Tudo bem? Então, através de toda essa definição que nós fizemos até o momento também, uma observação é que essa integral ela é chamada de fluxo. Lembra, lá no caso de integral de linha, nós chamávamos de trabalho, né? Falando assim, estamos interessados em calcular o trabalho realizado pelo campo tal. Aqui nós chamamos de fluxo, né? Determine o fluxo, então a gente usa a integral de superfície. Tudo bem, pessoal? Então foi uma construção assim mais para vocês verem de onde que vem, mas ela vem dessa ideia, desse apelo de fluxo. O fato é, pessoal, que na prática é muito simples de calcular. Porque uma coisa, né, eu não falei aqui, eu só fui passando meio rápido, mas uma observação importante é que esse n ele é um normal unitário. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ele precisa ser um vetor normal a essa superfície naquele ponto, mas ele precisa ter módulo 1. Mas não tem problema, porque veja, ó, quando a gente calcula a integral de superfície, pensando que essa superfície agora ela é parametrizada por uma r aqui, ó, então a definição é essa, né, que nós acabamos de ver. A integral de superfície do campo é a integral de superfície dessa função escalar, f vezes n. Bom, sendo que a superfície é parametrizada, qual que é um vetor normal a essa superfície que nós utilizamos até o momento? Não é aquele produto vetorial das derivadas parciais? Então eu pego essa R, que é a parametrização, derivo em relação a U, derivo em relação a V e faço o produto vetorial, certo? Esse é um normal. Para calcular o normal unitário, como que a gente faz? Divide pelo módulo, tá bom? Então o que eu estou comentando com vocês é que esse cara aqui, ó, esse produtinho dentro da integral, é o mesmo que esse. Ó. É o produto por esse normal unitário. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, veja, novamente, nós temos uma função escalar aqui. Vamos aqui para o quadrinho escrever um pouquinho, né? Só falamos e não escrevemos nada. Como que nós calculamos integral de função escalar? Vamos recapitular aqui. Ó. Então, se nós temos a integral de superfície de uma f de x, y, z, pensando, claro, né, pessoal, que essa superfície aí, ela é uma superfície parametrizada, né? Então, ela tem uma parametrização r. Então, isso aqui vai ficar igual, ó, a integral dupla agora, né, em cima do domínio dos parâmetros, lembram? Dessa f composta com a tal da parametrização, eu vou chamar de R mesmo, né? Não temos nenhuma informação aqui nesse quadrinho. E aqui nós fazemos o quê? Vezes aquela ideia da unidade de área, que era o módulo do produto vetorial, lembram? Então, RU vetorial RV. Essa era a definição, né? Até poderia ter feito no quadrinho das lembranças, mas essa era a definição. Então, nesse caso, pessoal, como que nós calculamos a integral desse lado aqui, ó? Porque nós estamos falando da integral de uma função escalar. Então, vai ficar essa funçãozinha, que é esse produto composto com a parametrização, vezes esse módulo, concordam? Então, o que vai resultar é isso daqui, ó. Eu não escrevi o composto com a parametrização, né, porque senão não ia caber, mas veja que nós caímos numa integral dupla, em cima da região D, é essa função escalar, que vai estar aplicado na parametrização, vezes esse módulo. Olha que maravilha, pessoal. Quando a gente faz isso daqui, propriedade de produto escalar, né, esse módulo aqui eu posso jogar para dentro do produto e ele simplifica com esse. Então, essa igualdade aqui, né, essa expressão da integral, resulta nessa. Fica simplesmente o campo produto escalar com esse produto vetorial aqui, ó.
Então olha que bom, pessoal. Na prática, como é que nós calculamos a integral de superfície de um campo vetorial? Nós pegamos esse campo f, compomos com a parametrização r, fazemos produto escalar com esse vetor aqui, né, que é o produto vetorial ali, e calculamos a integral dupla em cima da região D. Tá? Veja que é muito parecido com a integral de campo para curvas, né? Porque no caso de integral de linha, como que era? Era o campo composto com a parametrização, produto escalar com a derivada. Então é bem parecido, pessoal. Agora nós temos o produto escalar com esse cara que é o normal, tá bom? Então veja que na teoria, né, na definição, nós consideramos o normal unitário. Mas na prática é assim, pessoal. Achem a parametrização, né, se não lhe for dado, obviamente. Calculem esse produto vetorial e façam o produto escalar. Sempre lembrando que isso aqui é uma integral dupla lá do cálculo 2. Então, para vocês calcularem essa integral dupla, isso aqui que está aqui dentro tem que ser algo escalar, né? Por isso que tem que ser o produto escalar, para que resulte em algo nos reais. Tudo bem? Vai ficar muito mais claro através dos exemplos, mas a definição é essa, pessoal. Então, para calcular a integral de superfície, sigam esses pontos em azul aqui. Vamos lá, vamos fazer uns exemplos aqui para tudo ficar mais claro. Então, nosso primeiro exemplo, pessoal, que está aqui como exemplo 7, já que eu estou seguindo os slides, é o seguinte. Nós queremos calcular a integral de superfície de um campo vetorial f. O nosso campo ele tem essa carinha, 3x, 2e e 1 menos y². E S ela é a porção da superfície 2 menos 3y mais x², que está acima desse triângulo, desses vértices aqui, orientado no sentido positivo do eixo Z. Um montão de informação, vamos por partes aí. Primeiro, qual que é a parametrização dessa superfície? Nós podemos pensar nela como gráfico de função, né? Ela já tem dado a informação, o Z é igual a 2 menos 3y mais x², muito bom, ajuda bastante aí. A questão é, quando nós fazemos essa ideia de gráfico de função, qual será o domínio dessa parametrização? É a projeção no plano XY, né? E quando a gente projeta no plano XY, qual que vai ser a região? Vai ser o interior desse triângulo dado aqui. Então eu já deixei até pronto, pessoal. Quando nós fazemos a projeção, ó, vai ser esse triângulo, tá vendo? É o triângulo de vértices, pensando no plano XY, né? 0, 0, 2, 0 e 2 menos 4, tá bom? Então esse aqui é o nosso triângulo. Já deixei todas as informações ali. Mas qualquer coisa, pensem um pouquinho melhor. Mas é só para a gente deixar as informações e não perder muito tempo desenhando. Mas vamos lá, pessoal. Vamos fazer as nossas continhas aí. Então, primeiramente, vamos parametrizar esse cara aí. Então, vamos chamar de R. Vou parametrizar em termos de XY, tá, pessoal? Tomando cuidado para não confundir, porque veja que o nosso campo ele está aplicado em XY também, né? Então, só chamando atenção em relação a isso. Bom, como consideramos gráfico de função, vamos considerar os parâmetros como sendo x e y mesmo. E aqui vai ficar o z, que é 2 menos 3y mais x², certo? Então, isso que nós temos aqui. E conforme nós acabamos de discutir bem rapidamente, né? Vou escrever aqui pequenininho, mas o XY ele pertence a essa região D que está indicada aqui em azul, né? É o interior desse triângulo. Tudo bem, né, pessoal? Nós já fizemos isso em outras ocasiões, não vou perder muito tempo aqui. Muito bem. Então, o que nós precisamos fazer agora? Quais os ingredientes, né? Nós precisamos de f composto com a parametrização e nós precisamos daquele produto vetorial. Não é mais o módulo, hein? É o produto. Então, nesse caso, né, pessoal, lembrem, nós já temos a cara desse produto vetorial, aquele exercício que nós fizemos aí uns 3 vídeos atrás. Como que fica o produto vetorial no caso de gráfico de função? Lembram? Vou até escrever aqui, ó, mas fica menos a derivada parcial de z em relação a x, menos a derivada parcial de z em relação a y, e aqui fica simplesmente 1. Então, o que nós temos, né, resolvendo isso daqui, ó, a derivada parcial de z em relação a x vai ficar 2x, a derivada parcial de z em relação a y vai ficar menos 3, né? Então aqui é 3 e aqui é menos, perdão. E aqui a terceira componente é simplesmente 1, tá? Então, ó, uma observação importante, pessoal. Esse 1 aqui, veja, daqui a pouco a gente pode até comentar um pouquinho melhor, mas esse 1 aqui, ele é o quê, pessoal? Ele não é maior do que 0? Por que isso é importante? Por conta da orientação da superfície, né? Assim como era no caso de curvas, a orientação ela é importante. E nesse caso aqui está falando, ó, orientado no sentido positivo do eixo Z. Então, como o que está na terceira componente é positivo, nós já temos isso direto. Se por acaso desse negativo, o que teria que acontecer? Teria que multiplicar o vetor por menos 1. Não tem problema, é só inverter a orientação dele, tá? Então vamos supor que o exercício fosse o mesmo, só que agora falando assim, no sentido negativo do eixo Z. Eu acharia esse vetor normal, só que na hora de fazer os cálculos eu consideraria menos ele, tá bom? Muito bem, qualquer coisa reflitam um pouquinho aí, isso vai ficar mais claro com o passar do tempo para vocês, tá? Bom, agora a outra informação que nós precisamos é desse campo f, né, que nos é dado ali, composto com essa tal parametrização aí, né, ou seja, f calculado em r de xy. Aqui que eu pedi para vocês tomarem um pouco de cuidado, pessoal, porque eu estou usando as mesmas variáveis, né, o x e y como sendo parâmetro,
e ao mesmo tempo são as variáveis do campo. Então tomem um pouco de cuidado com isso, né? Mas vamos lá, ó. O nosso campo, a primeira componente dele é 3 vezes x. Então no nosso caso, como a primeira componente da nossa parametrização é x mesmo, né? Então de fato vai ficar 3 vezes x, ok? A segunda componente é 2 vezes z, então vai ficar 2 vezes a terceira componente do nosso campo, tá? Já vamos abrir ali, vai ficar igual a 4 menos 6y mais 2x ao quadrado, certo? Então essa aqui é a segunda componente desse campo composto com a parametrização. E a terceira componente é 1 menos y ao quadrado, né? Que vai ficar simplesmente 1 menos y ao quadrado, já que nós estamos usando o y aí como variável. Tá? Se vocês não se sentirem confortáveis, pessoal, chamem de u e v ali, tá bom? Eu chamei de x e y, mais para a gente recordar essa ideia de gráfico de função e já utilizar direto o vetor normal. Mas se você achar, não, tá muito difícil, né? Façam no tempo de vocês aí, certo? Vamos lá, meus queridos. Agora, o que nós precisamos aqui, ó? Pela definição, o que fica a integral de superfície, né? O fluxo aí, a integral de superfície. Não, o f não é aqui embaixo, né? A integral de superfície em cima dessa s de f ds, né? Produtinho ds aqui. Então, pela definição, vai ficar a integral em cima do domínio dos parâmetros que nós temos ali, né? Daqui a pouco a gente pode até escrevê-lo melhor. Desse f composto com a parametrização, então f composto com r, de x, y aí. Aqui, produto escalar com esse vetor, né? Rx vetorial ry. Ok, pessoal? Então, é isso que nós temos que calcular. Já passamos para uma integral dupla, então aqui é no sentido de área. Agora ficou de boa, né, pessoal? Vamos só montar isso daí, ó. Vai ficar a integral dupla iterada, a gente já discute um pouco sobre ela. Já vamos fazer o produto escalar, tudo bem? Então, ó, esse f é esse cara aqui, a derivada está aqui em cima. Então, vai ficar a primeira com a primeira, vai ficar menos 6x². Então, menos 6x². Agora, a segunda, então, vai ficar mais 12 menos 18y mais 6x². Aí, aqui, a terceira vai ficar mais 1 menos y². Tudo bem, pessoal? Eu já fiz o produto escalar direto ali daqueles carinhas, né? E aqui eu já vou escrever como dy dx ou dx dy. Então, vamos olhar para a nossa região D, que é o triângulo que eu já tinha desenhado previamente aqui, ó. Veja que esse triângulo, a nossa região, né, o interior do triângulo ali, nós já temos a limitação. Então, o nosso x, ó, nós podemos considerar variando de 0 até 1, e o y dessa reta até essa reta aqui. Bom, essa reta aqui eu já calculei aqui, né, é menos 2x, mas é bem tranquilo, né, vocês fazem aí. Então, o nosso caso aqui da integral dupla, ó, já passando para as iteradas, vai ficar a integral de menos 2x até 0, essa tem que estar dentro, né, por causa da dependência, e aqui fica de 0 até 2. Beleza, pessoal? Então, aqui, dy dx. Agora é só resolver essa integral, né, pessoal? Veja que é bem tranquila, eu vou deixar até para vocês fazerem aí, a gente não perder muito tempo, mas veja, é realmente simples, porque essa aqui nós simplificamos, ó, esse menos 6x² com esse, vai ficar uma integral polinomial em y, né? Então calcula, depois aplica nos extremos de integração ali, e vocês finalizam aí, por favor, tá, pessoal? Mas aí quando vocês completarem aí, eu vou escrever aqui embaixo, né, porque não vai caber, mas vamos passar os slides, dar uma roubadinha, isso aqui vai ficar igual a 412 sobre 13, né? Então esse é o nosso resultado, 412 sobre 3, na verdade, né? Puxar um pouquinho mais para o lado ali. Mas então esse aqui é o nosso resultado, ok? Beleza, pessoal? Eu deixo como exercício para vocês finalizarem só esse ponto aqui, mas é realmente cálculo 2 aqui, né? Então depois vocês fazem, por favor. Mas o mais importante é que vocês entendam essa ideia, deixa eu escrever que eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, essa ideia de que é só realmente recair na integral de cálculo 2, né? Uma integral dupla. E, na verdade, pessoal, eu acho que assim, tirando esse fato da orientação que a gente tem que se preocupar, integral de superfície de campo é mais fácil. Porque a integral de superfície de função escalar, a gente tem que calcular aquele módulo, né? E o módulo geralmente aparece uma raiz quadrada, que daí geralmente fica meio feio. Aqui não, aqui veja que você faz o produto escalar, cai numa expressão, né? Claro que aqui era polinomial, era mais tranquilo. Mas eu julgo que é mais fácil fazer esse caso, tá bom? Então depois vocês pensem um pouquinho. E eu já deixo como exercício só para vocês pensarem, né? O que aconteceria se eu tivesse falado aquilo que eu comentei no início, né? Que a orientação é o contrário, então orientado no sentido negativo do eixo z. Qual seria a diferença entre o resultado que nós obtivemos e o outro? O chute natural seria que daria menos 1, né? Menos 1 vezes o outro, né? E de fato é isso. E é bem tranquilo de ver, pessoal, por causa daqui, ó. Quando vocês fazem esse caso, né, contra o vetor normal, se você quer mudar a orientação dele, você multiplica por menos. Então, quando você multiplica por menos, veja que nessa passagem aqui, ó, na hora de calcular a integral de superfície, nós vamos ter um menos. E a gente joga ele para fora. Então, o resultado vai ser o mesmo, só que com esse menos de fora, né? Então, se fosse nesse sentido que eu comentei com vocês, daria menos 412 sobre 3, tá bom? É só a título de curiosidade. Eu não vou fazer tudo, né? Mas respeita a mesma ideia do caso da integral de linha. Se nós mudamos a orientação da superfície, muda o resultado da integral de linha de campo, né?
Isso não vale para função escalar, mas para campo vale, né? Mesmo sentido, né? Nós temos aquela questão do módulo. Estamos falando um monte, mas espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa façam com um pouquinho mais de calma, tá bom, pessoal? Mas a ideia é essa, basicamente não tem muito segredo não. Vamos lá fazer mais um, na verdade fazer mais dois, mas o próximo é esse, pessoal, trabalhando com uma esfera aí, vamos lá. Vou fazer de verde para a gente mudar um pouco de cor. Então o nosso trabalho agora, nós queremos calcular o fluxo, né, desse campo vetorial, que é o campo f de x, y, z igual a z, y e x, através da esfera unitária de raio 1. Tá? O normal aí está apontando para fora dessa superfície. Então o primeiro passo nesse caso é parametrizar essa superfície. Já fizemos isso várias vezes, né? Vamos usar a ideia de coordenadas esféricas, então nós temos um R aplicado aqui, né? Aplicado em φθ. Como é que fica essa parametrização? Como nós estamos falando de uma esfera de raio 1, vai ficar simplesmente seno φ cosseno de θ, seno φ seno θ, e a última aqui simplesmente cosseno φ, certo? Então essa aqui é a nossa parametrização, e aí os nossos parâmetros, né? Eu vou fazer meio pequenininho para caber aqui, mas o nosso φ ele está variando de 0 até π, ok? E o nosso θ está variando de 0 até 2π. Então eu vou montar com vocês aqui a maioria, aí o final eu deixo para vocês concluírem aí, tá certo? Muito bem, pessoal. Então o nosso primeiro passo é calcular a parametrização, né? Encontrar a parametrização da esfera. O segundo passo, lembra que nós vamos ter que fazer aquele produto escalar, né? Que nós fizemos até aqui no anterior. Temos que fazer esse produtinho aqui, ó. Então nós precisamos achar o normal, que não precisa ser normal unitário, né? Bom, o normal da esfera nós até vimos no último vídeo e eu já deixei como exercício para vocês. Como é que fica então o Rφ vetorial Rθ, né? Então isso aqui nós temos que calcular aí. Se você não lembra, calcula, tá, pessoal? Mas eu já passei para vocês. Isso aqui vai ficar igual a seno ao quadrado de φ cosseno de θ. Aqui fica seno ao quadrado de φ seno de θ. E aqui fica seno de φ cosseno de φ. Tá bom, pessoal? Basicamente você está multiplicando, né, por A vezes seno, né? Na verdade 1 é 1 sobre A vezes esse cara. Lembra que nós vimos no último vídeo, né? Então nós temos esse daqui que é o nosso normal, ok? Muito bem, então qual que é o nosso próximo passo, pessoal? Calcular a composição. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Eu sempre coloco os ingredientes antes, né, pessoal? Se vocês quiserem já ir fazendo direto ali na montagem da integral, mas veja que tem bastante termos, né? Então para a gente não se confundir, eu prefiro fazer dessa forma. Então vamos calcular aqui ó, o f composto com essa parametrização, né, em φθ, obviamente. Então quanto que vai dar isso daqui? Ó? O nosso campo, olha o que ele faz, ele troca a x com a z, né, a componente x e z. Então aqui vai ficar a componente cosseno de φ, aqui na segunda vai ficar ela mesma, né, então seno φ, seno θ, e na terceira ele coloca aqui a x, né, então é seno φ, cosseno θ, certo? Muito bem, pessoal. Então agora é bem tranquilo, né? Vou deixar até para vocês fazerem as contas aí, porque eu sou bem esperto, mas quanto que fica a integral de superfície em cima dessa esfera, desse campo vetorial, né? Isso aqui é até o fluxo, se vocês quiserem escrever em outro local aí, mas é o fluxo ds aí. Então isso aqui vai ficar igual, pessoal. Vamos lá. A integral em cima do domínio dos parâmetros, né? Eu não escrevi ali, mas o nosso D é esse carinha, né? Esse aqui é o nosso D, tá bom? É um retângulo, né? Não se confunda, pessoal, quando aparece θ, às vezes a gente fica pensando que é região circular, né? Mas veja que aquilo ali é um retângulo, né? O φ está entre 0 e π, o θ está entre 0 e 2π. Então é o retângulo ali, não tem que usar polares nesse caso não, tá? Bom, vamos lá. Produto escalar, pessoal. Então vai ficar aqui um trambolho bem grande, né? Então vai ficar seno ao quadrado de φ, cosseno de φ, cosseno de θ. Tô achando que nem vai caber aqui. Então vou até jogar ele para baixo, tá, pessoal? Mas nós temos isso daqui. Deixa eu só colocar aqui para tentar caber numa linha só. Mais seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de φ, cosseno φ, cosseno θ, certo? Foi uma ideia boa a gente passar aqui para a linha de baixo. Isso aqui no sentido de área, né? Deixa eu jogar até um pouquinho mais para o lado aqui. A gente faz meio espremidinho em cada. dA, certo, pessoal? Então essa é a nossa integral aí de superfície já montada. É uma integral dupla, né? Que por mais que seja bem feia, e eu concordo que ela é feia, tá? Ela não é muito estilosa, não. Mas é só a gente fazer as junções aqui, ó. Veja que nós temos seno ao quadrado de φ, cosseno φ, cosseno θ. E aqui também, ó. Então nós podemos juntar esses objetos, né? Então vamos lá, vai ficar a integral. Já vou até montar a integral iterada e vocês finalizam aí, tá? Mais de 0 até 2π, da integral de 0 até π. Aí vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de φ, cosseno φ, cosseno θ, mais seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ, né? Então, como nós colocamos o 2π ali no primeiro, então aqui é dθ, dφ. Certo, pessoal? Então eu deixo vocês finalizarem aqui.
mas realmente não é difícil, tá? Na verdade, assim, vai ter uma trabalhosa, mas veja, quando você calcular essa primeira, ó, você vai calcular cosseno de θ de 0 até 2π, né? A integral vai zerar. Então esse primeiro termo aqui ele vai sumir. O que vai ficar é esse daqui, ó. Você vai ter que calcular o seno ao quadrado, né? Usando aquela identidade. E depois vai sobrar uma integral ali de seno ao cubo, tá bom? Então é um pouquinho trabalhoso, mas não absurdo. Eu deixo vocês fazerem aí, por favor. E o resultado vai ser 4/3 de π, né? Como eu disse, esse termo aqui vai sumir. Então só o resultado desse aqui vai dar ser 4/3 de π. Tá bom, pessoal? Por favor, façam aí, tá? Me perdoem por estar dando um pouquinho de migué, porque eu não quero que os vídeos fiquem muito longos nessa etapa, né? Estamos próximos do fim aí, então a ideia é tentar fazer algo mais para vocês montarem. Então, sempre chamando a atenção de vocês que eu acho mais fácil fazer isso daqui, esse passo a passo, né? Achem os ingredientes que vocês precisam para calcular a integral de superfície, porque são vários e às vezes vocês acabam se confundindo, e depois calculem o produto escalar, né? Até posso deixar indicado aqui, né, pessoal, já que sobrou um espacinho aqui na frente, essa integral, ela fica a integral em cima da região D, de f composto com essa parametrização R de φθ, produto escalar com esse cara, né? Até ficou bom a gente ter pulado para outra linha, porque coube aqui, né? Isso aqui vetorial. Rθ, essa é a nossa fórmula, né? dA. E aí o produto escalar, calculamos aí meio de cabeça, mas deu esse objeto. Tá bom? Então, rabisquem mais um pouquinho aí, mas essa é a ideia para a integral de superfície. Vamos fazer uma última, pessoal? Ah, só uma coisa, né? Eu não chamei atenção, era importante eu ter chamado, né? Sobre o normal apontando para fora. Nós vimos no último vídeo, né? Nós finalizamos o último vídeo comentando sobre isso. A esfera, ela naturalmente, através dessa parametrização, ela tem essa orientação positiva, né? Que é que são os vetores que estão apontando para fora, né? Porque é um múltiplo do vetor posição, lembra? Mas isso é uma coisa que a gente tem que verificar, tá, pessoal? É importante porque esse tipo de informação, como nós discutimos no último vídeo, ele altera o resultado. Bom, então só chamando a atenção aí rapidamente sobre isso. Certo, pessoal, vamos lá para um último exemplo para a gente finalizar aqui. Esse é um exemplo bem importante, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Qualquer coisa, deem um pause para vocês copiarem, que eu vou para um quadrinho branco aqui. Muito bem, vamos para o quadrinho branco. Então, pessoal, a ideia é a seguinte, ó, é bem parecido com esse anterior, no sentido que nós queremos calcular a integral de superfície desse campo vetorial aqui, né? Eu sei essa notação, tá? Mas é o campo y, x e z, só uma notaçãozinha diferente aqui. E essa S, ó, prestem bastante atenção, ela é a superfície que é limite da região sólida E, que é delimitada pelo paraboloide e o plano Z igual a zero, orientada positivamente. Vamos então por partes, pessoal. Que superfície que é essa? Note que esse paraboloide, ele é um paraboloide para baixo, né? Já que você tem sinal negativo no x² e no y², tá bom? Então ele é um paraboloide aqui voltado para baixo. Esse paraboloide, obviamente, ele é oco, né, pessoal? É só a casquinha. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu estou pegando esse paraboloide, limitando, considerando ele aqui, e o plano z igual a zero. Então, quando eu faço isso, ó, vai gerar essa superfície aqui, ó. Tem aqui nos slides, tá bom? E essa superfície, ela está delimitando um sólido, não está? Não só o paraboloide junto com o plano. Então, ela está delimitando essa região sólida E a nossa superfície é essa. É a junção dessas duas, né? Da calotinha ali do nosso paraboloide com essa base aqui do disco, tá bom? Então, essa é a nossa superfície. Deu para entender, pessoal? Então é importante isso porque veja que nós temos a reunião de duas. Nós temos a S1, que é a parte do paraboloide, e a S2, que é o disco. Então essa é uma primeira etapa. A segunda, pessoal, é isso daqui, ó, orientada positivamente. Lembra do último vídeo? Nós podemos falar de orientação positiva ou negativa quando nós estamos falando de superfícies que são fechadas. Como foi o caso da esfera, que estava orientada positivamente, nós utilizamos, né? Lá eu usei a nomenclatura orientada com os normais para fora, mas é a mesma coisa. E nesse caso, nós estamos pedindo essa orientação positiva porque é uma superfície fechada. Então, o que significa positiva? Todo mundo apontando para fora. Então, nós temos esses vetores em rosa aqui, ó. Todo mundo para fora. A parte de cima aqui e a parte de baixo. Todo mundo para fora. Bom, estou falando todo mundo para fora várias vezes porque é bem importante. Daqui a pouco eu chamo a atenção de vocês de novo sobre isso. Então, pessoal, uma outra observação aqui também que é interessante é assim, ó. A integral de superfície para campos, ela provém da integral de superfície para funções escalares. Então, automaticamente, ela herda as propriedades daquela integral de superfície. No sentido de que, conforme nós vimos no último vídeo, a integral de uma união de superfícies fica a soma das integrais, lembra? Isso continua sendo válido para campo. Eu não vou demonstrar, mas é muito óbvio, né? Pela própria definição, como a gente recai numa integral de função escalar, ela acaba herdando, tá bom? É que eu vou utilizar isso aqui agora. Porque nós temos duas superfícies, né? Nós temos uma superfície S1, que é o corpo ali do paraboloide, e uma superfície S2. Então vamos tratá-las separadamente, pessoal. Quanto que dá uma parametrização desse objeto? Uma R1 aí, vamos usar xy, né, já que é gráfico de função. Então nós podemos parametrizar esse objeto por x, y e aqui a z, que é 1 menos x² menos y². Beleza, pessoal?
Nesse caso, quem que é o disco, né? Quem que é o disco? Não, quem que é o Y, o DXY pertence ao disco, né? Eu já dei o spoiler aí, mas é o disco com R, com raio igual a 1, né? Eu vou escrever assim, tá, pessoal? Podia ter sido um pouco melhor, mas senão não ia caber. Tudo bem? Porque lembra, como é que nós fazemos esse caso? Igual nós fizemos no primeiro exemplo da aula, a gente faz a projeção. Quando eu projeto esse paraboloide, dá esse disco aqui, tá? Caso vocês estejam muito cansados, pessoal, pausem um pouquinho aí, pensem um pouco, tá? Eu vou tentar passar meio rápido, eu quis fazer esse exemplo porque ele tem um detalhe muito importante. Mas, novamente, é o disco, né? Igual nós já fizemos várias vezes, tá bom? Beleza, vamos lá então, pessoal. Eu já vou fazer todas as informações para S1, depois nós fazemos todas para S2, ok? Então, quanto que vai dar o produto vetorial, né, desse cara aqui, o R1x vetorial R1y? Novamente, nós estamos naquela ideia de gráfico de função, lembra? Então, vai ficar menos a derivada parcial de z em relação a x, menos a derivada em relação a y e 1, lembram? Então, nesse caso aqui vai ficar 2x, 2y e aqui vai ficar 1. Bom, já fiz direto, mas é aquele mesmo exercício que nós usamos no primeiro exercício de hoje, tá bom? Ótimo, então nós temos isso. Veja que interessante, né? Nós temos essa questão de que está orientada positivamente. Ó, nesse caso, o que nós temos aqui? Esse cara, ele é positivo. Então, isso quer dizer que está apontando para cima. Que nessa ocasião, né, nesse caso, como eles estão, é uma superfície fechada, vai ser para fora da parte do paraboloide. Compreendem aí? Olhem para o desenho que vai ficar muito claro isso que eu estou comentando. Certo? Muito bem. Agora falta a última informação dessa superfície, que é o f, composto com essa parametrização, né? Que é o que nós usaremos para calcular a integral. Então, quanto que dá f calculado em R1 de xy, pessoal? A nossa f, ela pega o y e troca com o x. Então, vai ficar y, x, e aqui o z mesmo, que é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa composição aí. Muito bem, meus queridos. Vamos agora fazer a mesma coisa para o S2. Então, vamos encontrar uma parametrização para essa segunda superfície aí. X, Y, não, né? Vamos usar aqui o IV. Então, o IV, certo? Bom, pessoal, qual que é a nossa superfície 2? Ela é o disco na altura z igual a 0. Então, tem duas maneiras de vocês fazerem aqui. Tem uma maneira mais fácil, que é vocês pensarem como gráfico de função. Tá? Então, vocês podem considerar ele como x, y e 0. E aí só põe o x, y variando no disco. Essa é uma maneira bem de boa aí de fazer. E a outra maneira é como nós já fizemos anteriormente, né? Que nós fizemos no último vídeo, mas lá era uma outra. Não, acho que era na altura 0 também, né? Que é considerar como se fosse polares, né? Então, o cosseno V, o seno V e 0. Tá bom? Então, eu vou usar dessa maneira, acho que fica mais fácil. Mais fácil não, né? É mais de acordo com o que nós fizemos até agora, né? E aí, nesse caso, o U e o V são variando de quem até quem, pessoal? O U é o raio, né? Então ele vai variar de 0 até 1, bem, que é o raio do disco, enquanto que o V é o ângulo, então vai variar de 0 até 2π. Beleza, pessoal? Novamente, se estiver muito rápido, né? Se estiver muito cansativo, deem um pause aí, pensem um pouquinho, escrevam, tá? Mas é só realmente parametrização, eu quero passar depressa para chamar a atenção no detalhe que vai aparecer agora. Vamos calcular então, pessoal, esses caras aqui, ó, R2U vetorial R2V. Então, quando nós calculamos esse produto vetorial, pessoal, eu deixo vocês fazerem aí, mas isso daqui vai ficar, ó, 0, 0 e u ao quadrado, tá? Eu deixo vocês fazerem, mas é bem simples de fazer realmente, tá, pessoal? Quando vocês fazem aqui as derivadas parciais, fazem o produto ali, vocês vão ver que vai chegar nisso. E isso aqui é um problema. Por que que é um problema, pessoal? Porque note o que está acontecendo com essa terceira componente aqui, ó. Não é verdade que isso aqui também é maior do que 0, né? Maior ou igual aí no caso, a 0. Então, o que isso está representando? Que o nosso vetor normal dessa superfície ele está apontando para cima. Que na situação que nós estamos considerando aqui nos slides, ó, está apontando para dentro dessa região, dessa superfície fechada. Então, isso não condiz com o pedido da orientação positiva. E aí, o que a gente faz? Acabou, ferrou, não sabemos fazer mais? Não, pessoal. A gente considera o normal como sendo menos ele, ó. Então, aqui eu vou colocar, eu até escrevo embaixo, tá, pessoal? Então, eu vou colocar um implica aqui, ó, que a gente vai considerar o normal, né? O normal, vou chamar de N2, como sendo menos esse cara. Então, eu vou considerar menos o R2U vetorial R2V. Entendem o porquê, pessoal? Porque quando eu faço isso, qual que vai ser esse vetor? Não vou escrever porque não vai caber. Mas ele vai ficar igual. Bom, vou ter que escrever aqui embaixo, porque eu vou ter que escrever qual que é a observação, né? Mas isso aqui vai ficar, então, menos 0 e aqui menos o quadrado, ó. Agora ficou bom, porque ele está apontando para baixo, está respeitando o que está aqui no desenho, ó. Os vetores rosinhas aqui estão para baixo, no caso da S2. Entenderam, pessoal? Eu sei que é um detalhe sutil aí, que vocês têm que refletir um pouco,
Mas isso é importante e vem da necessidade da gente ter os vetores apontando para fora, tá bom? Então aqui, ó, eu vou até escrever como observação que eu prometi. Nós temos que considerar esse cara, né, por causa disso que eu falei para você. Então vou escrever assim, ó, necessário para, tem que abreviar senão não cabe, mas orientação positiva. Tudo bem, pessoal? Então, depois vocês pensem um pouquinho aí o porquê que eu escrevi isso, né? Mas tem que ter os vetores para fora. Acho que vocês entenderam, né? Eu estou sendo repetitivo pra caramba aqui, como sempre. Mas vamos lá. Melhor pecar pelo excesso, não? Agora nós temos que calcular o f composto com essa parametrização R2 de UV, né? Para a gente poder calcular as integrais aí. Então agora nós calculamos esse f normal, né? Nossa parametrização é aquela que está ali em cima. E como o nosso campo troca y com x, né? Ele vai ficar aqui o seno de v, o cosseno de v, e aqui mantém o zero, né? Vocês ficaram com bastante raiva, porque nesse caso aqui eu nem precisaria tomar tanto cuidado com isso. Quer dizer, precisaria, né? Mas aqui nesse caso vai zerar. Muito bem, então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte. Pela conversa que nós tivemos agora há pouco, né? A integral de superfície em cima da S, como ela é uma superfície suave por partes, né? Naquele sentido dela ser a reunião da S1 com a S2, em que ambas são suaves, então nós temos uma adição aqui. Nós temos que a integral vai ficar S1, integral em S1 de f ds, mais a integral em cima da S2 dessa função, né, do f ds. Então eu posso calcular separadamente, né? Eu vou montar as integrais, né? Eu vou fazer uma passagem a mais e montar as integrais, mas para vocês não se perderem aqui e se atentarem aos detalhes, né? Mas nesse caso, veja, vai ficar a integral em cima do primeiro parâmetro, D1, né? Vamos até deixar indicado aqui em cima. Quem que é o nosso D1? É esse disco, certo? Esse cara aqui é o domínio da primeira parametrização, o D1, enquanto que o D2, né, a parametrização, o domínio da segunda, é esse daqui. Então, a nossa parametrização é a R1, estamos usando XY aí como sendo os nossos parâmetros. Então, vai ficar o F composto com R1 de XY, produto escalar aqui, com aquele vetor de sempre, né, o vetor R1x vetorial R1y, ok, pessoal, no sentido de área aqui, mais agora integral em S2. Eu escrevi mais para poder escrever essa daqui, para vocês não se esquecerem que aqui nós temos o f composto com a segunda parametrização, agora nós usamos o IV, né, como parâmetro aqui, que é só uma nomenclatura, né, pessoal, vocês usem qual vocês quiserem aí. Mas para respeitar a orientação solicitada no exercício, eu preciso multiplicar por menos. Então, vou colocar menos o produto vetorial lá, né? Esse é o normal que a gente considerou. Então, ficou o R2U, tá apertadinha para caber, R2V, beleza? Esse aqui é o nosso cara, no sentido de área aí. Tudo bem? Então, eu chamei a atenção por conta disso, né? Ó, nós temos esse sinal de menos, pessoal, não se esqueçam, por gentileza aí. Agora é só resolver cada uma dessas integrais, pessoal. Vai dar um pouquinho de trabalho, não muito, tá? Não é muito não, na verdade, é até relativamente pouco. Mas aí precisa montá-las, né? Eu vou montar aqui com vocês, aí eu deixo vocês finalizarem. Então, nesse primeiro caso aqui, como é que vai ficar? Ó, essa primeira, ela vai ficar igual à integral em cima da D1, né? Eu vou montar esse pedaço e vocês fazem, né? Vou ter que usar polares, porque o nosso D1 é um disco. A nossa F composta com a parametrização é isso daqui, ó. E o nosso normal é esse. Então, quanto que dá o produto escalar, pessoal? Vai ficar ó, 2x vezes y, 2xy. Aqui também 2xy e aqui essa expressão. Então vai ficar aqui, vamos escrever, né? 2xy, até poderia ter juntado já, mas tudo bem. Mais 2xy mais a expressão da z, né? Que é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu vou deixar dA porque eu não troquei. Próximo passo vocês usam polares, né? E da segunda, ó, aqui que eu falei para vocês que vai dar um pouquinho de raiva. Vai ficar a integral em cima da D2. Olha o que acontece. O nosso produto escalar, quanto que ele vai dar? Veja que a nossa f composta com a parametrização, ela é essa daqui, ó, o seno, o cosseno e zero. Enquanto que a nossa função, o nosso produto vetorial, perdão, aqui, ó, ele dá 0, 0 e menos o quadrado. Então, quando eu faço o produto escalar, vejo que vai zerar, né? Vai ficar 0, 0, 0 mais 0 mais 0. Então, aqui, ó, vai ficar a integral de 0. Olha que beleza, dA, né? Tá? Porque esse produto escalar aqui dá 0, depois vocês até façam aí, né, claro. Mas esse carinha aqui resultou em 0, né? Pois foi um caso específico, né, pessoal? Poderia ser que não aconteceria, né? Tem a ver com o fato daquela questão do fluxo, né? Dessa superfície estar ali no plano, mas depois a gente discute isso em outro momento, se der. Não é o caso agora. Mas vamos lá, agora é só finalizar, pessoal. Aqui nós temos que usar polares, então vai ficar a integral dupla aí. Aí já trocando, né? Vai ficar 2 r quadrado, lembra? X é r cosseno θ, y é r seno θ. Então, cosseno θ, seno θ, mais 1 menos
r² cosseno ao quadrado de θ, vocês já estão vendo que vai ficar bem de boas, né? Menos r² seno ao quadrado de θ, multiplica-se aqui o jacobiano R, dr dθ, bem apertadinho para caber. Ok? Agora os extremos, né, pessoal? Nós colocamos o r de início, então o nosso raio está variando de 0 até 1, o θ está dando a volta inteira, de 0 até 2π. Ótimo, pessoal. Eu deixo vocês finalizarem depois, tá? Então finalizem aí, por favor, fica como exercício para vocês verem. E aí é só para concluir, né, pessoal? Assim, o que vai acontecer? Essa integral aqui, ela vai dar π sobre 2, tá, pessoal? Eu deixo vocês fazerem aí, mas ela fica π sobre 2. É realmente simples, tá? Então, a integral de superfície de S de f ds vai ficar igual a 0, né? Ou vamos trocar a ordem para manter o que estava ali em cima. π sobre 2 mais 0, que é π sobre 2. E aí, acabou o exercício. Tudo bem? Então, é assim que faz, tá, pessoal? Eu vou subir aqui se vocês quiserem ir acompanhando, dando print, né? Ou pausando, né? Mas só recapitulando o que nós fizemos. Eram duas integrais de superfície, né? Uma integral em S1 e uma integral em S2. Procedemos aqui, né? Parametrizamos, calculamos o vetor normal, fizemos a composição e usamos a fórmula. O detalhe mais complicado ali, né, foi essa questão da gente utilizar que o vetor normal tinha que estar apontando para baixo na superfície S2 para respeitar a orientação positiva. Mas eu acho que também não é nada muito complicado. A primeira vez, tudo bem, a gente talvez não se atentasse, né? Mas agora, fiquem de olho nessas informações, tá bom? Então, só para deixar destacado esse pedaço aqui, né? O que nós utilizamos nesse ponto é a ideia de coordenadas polares aí, né? Vocês já estão cansados de fazer, mas não custa nada a gente deixar registrado aqui. Por favor, pessoal, finalizem aí, vamos ver se a gente acertou, né? Deu π sobre 2, então deve estar certo, mas qualquer coisa confiram as contas. Tá bom, pessoal, então o que nós tínhamos para falar sobre integral de campo é isso. Eu sei que ficou um vídeo relativamente longo, porque eu quis falar sobre tudo e quis dar exemplos diferentes, né? Superfícies fechadas, superfícies que nós tínhamos que considerar duas ali, então eu acho que ficou um vídeo completo. Então peço desculpas, né, porque eu dei bastante migué ali, deixei bastante coisa para vocês fazerem, mas eu acho que as partes mais difíceis eu fiz. Então é isso, pessoal. Por favor, façam os exercícios, tampem as lacunas aí. Precisando, a gente conversa aí nos atendimentos. Então, agradeço a atenção de vocês. Pessoal, mais uma vez, desculpa. Se cuidem por aí. Abraço, valeu!